Flamengo precisava vencer e venceu. 2-0 contra a LDU no Maracanã lotado. Agora o Flamengo só depende de si para se classificar para as oitavas e pode até chegar ao primeiro lugar do grupo. Vamos falar um pouco sobre esse jogo? É isso, antes de falar sobre o jogo, é claro, preciso falar, né? Hoje é a estreia do canal Fala Guilherme, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreve no canal para dar aquela força, deixa o like também. Comenta aí se você, durante o vídeo você vai estar vendo as minhas opiniões, o que eu vou falar. Se você concordar comigo, comenta. Se você discordar comigo, comenta também. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, comenta aí que a gente vai estar interagindo, tá bom? E é claro, compartilha. Compartilha no seu grupo de amigos, no seu grupo da família, no grupo de futebol, no grupo de Flamengo, se você for flamenguista, no grupo do teu time, se tu tiver não for flamenguista, mas está assistindo o vídeo aqui, enfim, né? Que hoje é sobre o Flamengo, mas eu vou estar falando sobre futebol em geral, futebol brasileiro, futebol europeu, não só futebol também, porque pretendo estar trazendo outros conteúdos aí para vocês, enfim. Começar a falar sobre o jogo. O Flamengo jogou no Maracanã com 65 mil pessoas. Hoje, né, uma torcida compareceu. É, o ingresso estava mais barato e tudo mais, então acho que esse foi o maior público do Flamengo na Libertadores desse ano, né? Então a torcida compareceu, esse mosaico lindo aí do Urubuzão aí, com as asas abertas. É, o time do Flamengo começou da seguinte forma: Rossi, no goleiro, né? Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Até aí nenhuma surpresa. É o time realmente que normalmente joga com o Felipe Luiz. E aí, do meio para frente, já começam as surpresas, tá? Com a ausência do Pulgar e a ausência do Alan, o Flamengo teve que ou improvisar ou jogar com o garoto da base. Então o Felipe Luiz decidiu improvisar. Ele colocou o meio campo com Gerson e De La Cruz. Eu falo improviso porque assim, nenhum dos dois jogadores são de fato primeiro volante, né? Aquele volante de combatividade. Então jogaram um pouco recuados ali. O Gerson parecia que estava fazendo aquela função às vezes, e o De La Cruz também outrora. Enfim, o Flamengo começou a partida muito bem, apesar das críticas da torcida referente ao, à escalação, porque depois do Gerson e do De La Cruz, no ataque vinha o Michel, que está sendo bastante criticado, Luiz Araújo, surpresa do dia, e o Bruno Henrique. Então, quer dizer que o Pedro ficou de fora, né, da partida. Então, o que acontece? Com o Pedro fora, o Bruno Henrique ficou ali como uma espécie de centroavante no comando do ataque. E assim, o Bruno Henrique tem suas dificuldades para jogar preso ali naquele setor, né? E aí o jogo começou muito bem para o Flamengo pressionando, a LDU não conseguia realmente sair do seu campo. E aí aos 9 10 minutos de jogo, o Léo Ortiz abre o placar, né? O Léo Ortiz, eu vou botar minha câmera aqui agora, o Léo Ortiz que, sim, se, vem se destacando no Flamengo, é o titular absoluto da equipe, porque tem aquela dúvida do Danilo, que está no banco, mas talvez se o Danilo é, calhe a ser titular, quem vai sair acho que vai ser o Léo Pereira, né? Porque o Léo Ortiz vem desde o ano passado jogando muito bem, saída de bola absurda, ganha praticamente todos os duelos, e hoje jogou muito bem também e fez o gol aos 10 minutos, gol de cabeça, cruzamento perfeito do Luiz Araújo do escanteio. O Flamengo já pressionava, mas não chegava com força ao ataque, ao gol do adversário. Tanto que o goleiro ali no primeiro tempo mal trabalhou, porque o Flamengo pressionava, mas com o time dele não conseguia sair, sempre tinha muita gente ali, acabava que o Flamengo não chegava com tanto perigo. E aí o que acontece? Aos 30 minutos ali do primeiro tempo, praticamente, o Flamengo teve mais algumas chances. O Arrascaeta teve uma cabeçada que ele furou a cabeçada na real. E aí, alguns minutos depois, novamente, um cruzamento, se não me engano, do Luiz Araújo e o Arrascaeta teve a chance de marcar. Novamente de cabeça, dessa vez ele não furou, mas cabeceou para fora, uma chance perdida. É um lance que acaba atrapalhando o Flamengo, porque hoje fez um gol no começo, então acaba abrindo a porteira ali, o time da LDU teve que sair mais, tentar sair mais no caso, né? Mas o Flamengo teve suas chances no primeiro tempo e não converteu em gol.
Até aí, o Michel vinha sendo bastante criticado, né, na partida, porque, assim, cara, o Michel realmente aquela função tática, é um jogador que corre muito pelo time, que pressiona o lateral, pressiona o zagueiro, pressiona o goleiro, e é até por isso acho que ele tenha sido titular hoje, porque o que se reclamou foi que o Pedro estava fora e o Michel foi titular, mas assim, um ataque com Pedro, Bruno Henrique e Luiz Araújo, com Bruno Henrique, Michel e Luiz Araújo é um ataque muito combativo, um ataque que vai com muita força pressionar a defesa da LDU. Então, no primeiro tempo o Flamengo foi muito superior e assim, eu cheguei até a reclamar da escalação do Filipe Luiz no início do jogo, mas ele queimou minha língua. Foi muito bem. O time do primeiro tempo foi muito bem. Pressionou bastante, criou suas chances, teve o domínio total da partida. E aí começa o segundo tempo da mesma forma. O Filipe Luiz não mexeu e o Flamengo continuou pressionando, continuou tendo as suas chances de gol. E aí, ali aos 15 minutos, se não me engano, quando o, o Filipe Luiz chamou as duas primeiras substituições, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente, é mais um lance de perigo do Flamengo. E aí Luiz Araújo fez o gol. Um gol assim, pode botar 80% na conta do Alexandre, né? Impressionante, impressionante a partida do Alexandre. É o tal do lateral nota 10. Craque, craque, craque. Uma partida masterclass do Alexandre. E aí fez uma jogada absurda, parecendo até o Alfonso Davis no jogo do Bayern 8, Barcelona 2. Na hora eu só consegui lembrar dele. Fez uma jogada absurda e aí ele cruzou assim no rebote do Luiz Araújo só deu um porradão para dentro do gol para marcar. E aí o que acontece? Depois do gol, tem a saída do Bruno Henrique e do Michael, pra entrada ali do Pedro e do. Quem entrou junto com ele? E do Cebolinha, né? Assim, depois eu vou estar falando mais pra frente com o Cebolinha, que no final vou dar as notas também da partida. Mas o Pedro não conseguiu fazer muito e o Cebolinha muito menos. Achei até que o Cebolinha poderia ter feito mais, até pela posição, jogador que precisa buscar a bola ali, tá precisando mostrar resultado e não mostrou novamente. E aí, assim, o Flamengo teve mais algumas chances criadas, mas o jogo ficou um pouco mais cozido ali. O jogo já estava 2-0, a LDU também não ia sair tanto, porque, sim, o jogo já estava 2-0. A LDU não tem certa qualidade para ameaçar tanto o gol do Flamengo. Então ela não vai dar espaço para o Flamengo atacar ela mais para fazer mais gols, né? Porque o jogo 2-0, o Flamengo já tinha acabado de passar a LDU na tabela pela função do saldo de gols. Enfim, e aí o jogo ficou 2-0, o jogo foi meio cozido, o Flamengo até teve algumas chances. A LDU chegou numa hora ali, num, o Alexandro tentou cruzar a bola, tocar a bola assim, cruzando o campo de defesa do Flamengo, entregou a bola para a LDU, aí eles chegaram, depois o Wesley conseguiu cortar, depois um cruzamento que veio da esquerda, do ataque da LDU, o Léo Pereira conseguiu realmente cortar ali de última hora, salvar o Flamengo. Enfim, ainda não teve realmente chances na partida, não conseguiu chegar com força ao ataque. E depois ali do segundo gol do Flamengo, o jogo ficou mais cozido, o Flamengo ainda teve suas chances. Do Alacian, no final da partida, saiu de cara praticamente ali e preferiu tocar pro atacante que estava chegando, se não me engano, o Pedro, e acabou tocando errado. Acho que ele poderia ter sido fominha. Né? Eu sei que é garoto e tudo mais, mas deveria ter sido fominha nessa hora. Dá mais uma adiantada ali, chuta pro gol, dá uma porrada ou tira do goleiro, também dependendo da posição que o goleiro tiver. Mas, assim, o jogo bom do Flamengo. O Flamengo precisava desse dessa amostagem, né? O resultado o Flamengo tem até tido nas últimas partidas, ganhou o último jogo contra o Bahia e tal, mas não vem mostrando muita coisa nos últimos 3 4 jogos. E aí o Felipe Luiz já estava sendo bastante criticado, contestado. Sim, eu fico maluco, cara. O Felipe Luiz há 3 semanas estava vencendo o Juventude de 6, o Corinthians de 4, lá ele. E assim, Felipe Luiz na seleção, Felipe Luiz é cotado pela seleção. O
os comentaristas, até o diretor de futebol, eu esqueci agora a função que ele faz lá, o Rodrigo Caetano, se não me engano, né? É na seleção brasileira, na CBF, chegou a falar que o que o Felipe Luiz estava ali nos nomes que estavam sendo pesquisados, analisados pela CBF para vaga de treinador, que acabou sendo tomada pelo Ancelotti agora, né? Vai chegar no dia 26 de maio, vai ser o comandante da seleção brasileira para essa, para esse final de ciclo aí para a próxima Copa. Mas voltando ao jogo, vou estar dando minhas notas agora, tá? Sim, eu já deixei as notas já prontas aí, eu vou estar explicando porque é mais fácil. Mais fácil para mim, mais fácil para vocês também. Sim, Rossi, nota 6, assim, nota 6 é a média. O Rossi ele não foi exigido hoje. A única vez que ele foi exigido, eu não achei que ele foi muito bem. Um cruzamento assim na entrada da área, ele saiu no soco e ele entregou a bola para o jogador da LDU que dominou assim fora da área e ele estava caído já. E o cara chutou, só que chutou totalmente torto. Não teve, não levou tanto perigo quanto eu achava que levaria. Então, nota 6 porque ele não foi muito bem nesse lance, mas saída de bola esquece, né? O Rossi. O Rossi é impressionante. Para mim é o melhor goleiro do Brasil hoje na questão saída de bola. O Wesley, sim, para mim jogo normal do Wesley, tá? Não foi mal, não foi bem, não foi tão agudo quanto já foi em alguns momentos. Defendeu bem ali e tudo mais. Então, uma nota 6,5, porque tentou alguns cruzamentos que eu achei que ele foi melhor nos cruzamentos hoje do que tem sido nos últimos meses, porque é realmente um jogador muito bom, para mim, lateral da seleção. Mas precisa melhorar esses fundamentos do último terço, né? O último passe, um drible que ele pode estar dando ali, um como é que eu posso dizer, um cruzamento melhor também, né? Ele precisa melhorar principalmente esses fundamentos para ser um lateral, porque defensivamente para mim ele é muito bom. Léo Ortiz, como diz o Zico, né? O camisa 10 da Gávea. Nota 8 para mim, jogou muito bem, defendeu muito bem, ganhou seus duelos, fez o gol. Sim, e sim, no primeiro tempo, todas as jogadas de bola parada do Flamengo eram nele, tá? Ele deu umas 3 4 cabeçadas ali, a linha do gol, que eu achei, caraca, vai ser gol, vai ser gol. E acabou indo pra fora, uma outra ali, o, o defensor do Brasil tirou. Então ele fez um bom jogo. Léo Pereira, sim, muito bem nas divididas, tá? Muito bem nas interceptações, estava sempre ali no meio campo. Então, assim, recebeu nota 7. Não acho que foi tudo isso para receber uma nota 8 como o Léo Ortiz, que para mim foi um grande jogador na partida, mas o Léo Pereira tá aí na média. Foi bem nas interceptações, no acho que até poderia ter sido melhor na saída de bola e tudo mais. Mas tá bom, nota 7. Um pouco acima da média, né? O Alexandre, mano, impressionante o que esse cara joga. Quando ele chegou, teve aquela desconfiança, que assim, eu acho bizarra essa desconfiança, igual também tem com o Danilo, né? Acho que até com o Danilo teve menos, até pela questão do Alexandre, do Rafinha, do Felipe Luiz, é claro, né? Então a torcida do Flamengo já está calejada com esses jogadores cada vez mais. Aqueles caras que não são tão vistos na Europa, mesmo jogando em times grandes, né? São vistos só no Brasil ali na seleção e acaba sendo criticada por uma performance que, tipo assim, velho, de verdade. O desempenho dos jogadores nessas últimas data FIFA da seleção, eu não levo em conta, tá? Eu não levo em conta. Pra mim é totalmente uma bagunça os, tática praticamente, né? Porque se a política da CBF tá uma bagunça, os jogadores também vão estar ali numa bagunça. Eu nem critico tanto alguns jogadores que pra mim poderiam estar sendo melhores, mas assim, se ninguém está jogando bem. Acho que a culpa não é dos jogadores. Também teve 3 treinadores aí dos últimos 2 anos do Brasil, 3 anos no Brasil. Então acaba atrapalhando. E o Alexandre e o Danilo eram um desses jogadores, né? Então, assim, o Alexandre, partida ótima, ótima. No primeiro tempo eu já tinha elogiado bastante ele. É um cara que, mano, ajuda muito ofensivamente, coisa que eu não esperava. E defensivamente é um gênio. É um gênio. É um gênio.
De La Cruz, nota 8 para mim, jogou muito, muita intensidade, muito passe vertical, muito drible, assim. Cara, cheguei a falar durante a partida, brincando, né? Que só ele, só De La Cruz e Camavinga fazem um tipo de jogada que, tipo assim, ele tá de costas e do nada ele vira com a bola no pé e sai jogando. E sai jogando, e o cara só para na falta, tá ligado? Então, assim, muito bom De La Cruz. Ótima, ótima partida, nota 8. Porque além da saída de bola, é claro, como ele e o Gerson jogaram ali, nenhum dos dois são primeiro volante, eles tiveram que jogar um pouco mais recuados e o De La Cruz jogou muito bem. Nessa função também, desarmes, interceptações, igual ele sempre faz. O Gerson voltou a jogar bem. Para mim, o Gerson nos últimos, vamos botar aí, 5 jogos. 5 jogos que eu não vi o Gerson bem. E aí o Gerson hoje foi pro meio campo, saiu daquela meia direita ali que assim, já estava sem sal. O Felipe Luiz botou o Gerson, quando ele chegou, né, de meia direita, e deu muito bom, tá? Deu muito bom porque ele fazia uma dobradinha ali com o Wesley, e ele era mais um meia de ligação, ele fazia muita movimentação ali pro Wesley progredir e ter muito espaço. Só que nos últimos meses acho que ficou calejada essa ideia e os times acabaram marcando mais, o Gerson ficou com pouca função dentro do jogo e assim, o Gerson é bom mandando no jogo, né? A gente gosta de ver o Gerson mandando no jogo, mandando. Ele pega a bola, ele carrega, ele só falta quando ele quiser, ele dá o ritmo do jogo. E hoje eu acho que ele foi muito bem. Tem muita coisa a melhorar, é claro, porque tava num mau momento, tá um pouco sem confiança, parece, por algumas coisas. Mas, pô, teve uma jogada que ele saiu carregando todo mundo, recebeu 3 carrinhos e continuou na jogada, depois recebeu, tocou errado ali pro Luiz Araújo, né? Ele deu um passe na frente, o Luiz Araújo não conseguiu alcançar, mas uma ótima partida. O Rascaeta eu não vou falar muito porque, sim, eu não vi muito da Rascaeta. E aí a nota 6,5 porque ele apareceu bem na frente, mas teve duas chances para mim claras ali perdidas, tá? Luiz Araújo, o craque da partida, um gol, uma assistência, muito bem nas bolas paradas. Hoje, hoje ele não me irritou nas bolas paradas, porque assim, tem umas vezes que o Luiz Araújo, o escanteio, o Flamengo precisando do gol, o Luiz Araújo manda o escanteio, a bola lá na lateral ou na linha de fundo do outro lado. E aí acaba que assim, mano, de verdade, esquece. Hoje não foi, hoje ele foi muito bem. Correu muito, mano. Correu muito o Luiz Araújo hoje, muitas jogadas combativas ali, muita pressão pro zagueiro esquerdo, lateral esquerdo, que sofreram dos da LDU hoje. Então, um jogo muito bom. BH, assim, cara, o BH tá preso no de centroavante. Eu não consigo estar criticando muito o BH por isso, tá? Eu sei que tem um mau momento, mas eu acho que principalmente o que tem feito esse mau momento dele é a posição de centroavante. Ele não é aquele cara de ficar parado, de ficar preso e acaba atrapalhando ele. Michael, vamos ficar essa parte, né? Michael, sim, gera muito jogo, tá? Gera muito jogo. Quando ele tá em campo, ele tá sempre sendo exigido. E até por isso que ele erra mais. Porque depois eu vou falar sobre outros jogadores aí, mas vamos falar primeiro do Michael, porque assim, erra muito, erra demais. Se enrola com a bola, chuta torto, passe errado e volta e dá um, um corte, aí dá outro corte na mesma jogada, aí acaba perdendo a bola. Então assim, nota 5 porque realmente se enrolou muito, apesar de estar fazendo uma boa pressão, de ter tido boas oportunidades ali para ajudar o time, se enrolou muito com a bola. Alguns momentos o Alexandre ficava até desesperado ali. Cara, cadê o Michel? O Michel tava lá na lateral colado. Então acho que precisa melhorar nisso. Mas sim, realmente, cara, gera muito jogo, sabe? Gera muito jogo. E aí agora a gente vai para as substituições. Eu coloquei ali o Pedro primeiro, mas vou falar sobre o Everton Cebolinha que entrou junto, né? Assim, o que eu falo do Michael, eu não posso falar do Everton Cebolinha. Cara, o Cebolinha não gera jogo nenhum pra mim, na minha opinião, né? Claro. Ele não gera jogo nenhum, ele é nulo. Ele é nulo. Assim, cara, ele fica de costas pro jogo
pro gol, né? Claro, sempre. Então ele recebe a bola ali, é uma lentidão, ele aí sempre toca para trás, sempre toca pro lado. Eu não vejo muita ousadia do Everton Cebolinha, a não ser que ele receba uma bola ali na ponta esquerda, vai puxar para o meio para tentar fazer aquela jogada ou dar um cruzamento. Sim, sinceramente, eu acho que falta mais Everton Cebolinha no Everton Cebolinha. Eu achei que ele seria um ponta mais insinuante no Flamengo. E aí o Pedro, cara, o Pedro teve muito o que fazer, não jogou muito, né? Ele não teve muita, muita importância no jogo, não acho que tenha tido alguma chance clara, nem sei quantos toques ele deu. Se ele deu, assim, se ele deu mais de 15 toques na bola durante o jogo, eu já acho muito, tá? E nem culpa dele, como eu falei, depois do segundo gol, o jogo ficou bastante cozido. Então, mais um que sofreu, né, com isso. E as outras três substituições foram três garotos da base, né? Gostei hoje do Filipe Luiz ter confiado neles. Entrou Everton Araújo e o Alacian numa mexida dupla. Os dois entraram ali depois dos 35 minutos. Depois entrou o Matheus Gonçalves ali no final do jogo e tudo mais. Então deixei ele sem nota porque, assim, é pouco mostragem. Não vi muito deles em campo. O Alacian, como eu falei, o Alacian teve a chance de marcar mais um gol do terceiro, que ele saiu ali na ponta direita, poderia chutar, ele tocou para o lado, tomou a decisão que para mim foi errada, mas assim, foi só esse lance. E como ele entrou junto com o Everton Araújo, e para mim não teve muito que eu poder criticar, o que eu poder opinar, eu deixei sem nota mesmo, junto com o Matheus Gonçalves, que jogou tipo 5 minutos. Então 5 minutos é sacanagem dar nota pro cara. Agora, gente, vamos ver a classificação do grupo, como é que tá. Com os resultados da rodada, o Tátira perdeu pro Central Córdoba. O Tátira tá com 0 pontos, velho. Eu acho que é o único time da Libertadores que tá com 0 pontos. Brincou. O Tátira tá com 0 pontos. A LDU, o Flamengo acabou de ultrapassar a LDU, tá? A LDU tá com 8 pontos, mas tem um de saldo de gol. E o Flamengo ultrapassou a LDU porque tem seus mesmos 8 pontos, mas como ganhou de 2-0 do time equatoriano, saldo 2. Assim, tirou 2 de saldo da LDU e ganhou 2, então passou. E o Central Córdoba, cara, líder, né? Líder, mas que pode perder a liderança no próximo jogo. A última rodada vai ser Flamengo e Tátira no Maracanã. E LDU e Central Córdoba. Se eu não tô ficando maluco, eu tenho certeza, 99% de certeza, que o jogo é no Equador. E assim, cara, a LDU é favorita, né? A LDU é favorita nesse jogo. Mesmo que o Central Córdoba esteja fazendo uma boa campanha, primeira vez do Central Córdoba na Libertadores, mas assim, eu acho que vai dar LDU. E a torcida do Flamengo precisa torcer para que dê LDU, porque se a LDU vencer, e o Flamengo vencendo, é claro, o Tátira, o Flamengo é o primeiro do grupo. A não ser que a LDU faça tipo 5-0 no Central Córdoba, mas eu acho que isso não vai acontecer, né? Enfim, então assim, o Flamengo tem suas chances de se classificar em primeiro do grupo. Basta vencer o Tátira e torcer ali para a LDU vencer o Central Córdoba. Mas caso a LDU não vença o Central Córdoba e o Flamengo, de qualquer forma, vença o Tátira, o Flamengo se classifica em segundo do grupo. Assim, vai estar de qualquer forma desfazendo uma besteira que estava sendo feita, né? Porque assim, o Flamengo criou um problema para a vida dele, né? Para a vida da torcida também. E agora vai ter que teve que se ajeitar nesses últimos minutos, nesses últimos jogos aí, e acho que vai dar tudo certo. Enfim, Flamengo venceu a LDU. Flamengo, na minha opinião, convenceu, jogou bem. O Felipe Luiz, que foi bastante criticado antes da partida, perfeito. Eu não consigo criticar o Filipe Luiz nesse jogo, tá? Para mim, as opções que ele, como é que eu posso dizer, cara? As decisões que ele tomou foram perfeitas. Sim, o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo. Depois que saíram os jogadores que foram criticados, até que a gente criticou que estaria como titular, o Flamengo jogou melhor. O Flamengo piorou, na verdade, né? Porque o Flamengo estava melhor com eles. Apesar de tanto erro individual do Michael e o Bruno Henrique nulo. O Flamengo estava melhor com eles por causa até daquela pressão, daquela energia que eles levam, né?
Enfim, essa foi a análise esse pós-jogo, de Flamengo 2, LDU 0. Vou estar fazendo análise de pós-jogo, pré-jogo também, de react de algumas partidas do futebol brasileiro. Então, esperem, tá? Esperem conteúdo. Esse é o primeiro vídeo, tem muita coisa a melhorar. Eu fiz um improviso aqui, botei uma lanterna aqui na minha frente, tô quase cego aqui. Mas, galera, é isso. Como eu falei, deixa o like, se inscreve, comenta aí o que você achou, se você concordou comigo, se você discordou e compartilha para todo mundo, valeu? Um forte abraço e tamo junto, rapaziada.